Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro dele, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma reflexão breve nesse domingo segundo do tempo do Advento, onde a figura principal que nos instrui, que nos guia, que nos introduz no caminho de libertação através da sua mensagem, é nada menos que a figura de João Batista. João Batista é alguém muito importante para nós e mereceu do próprio Cristo um dos maiores elogios advindos da sua boca, quando ele disse certa feita que daqueles nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. João Batista, por assim dizer, é o último profeta do Antigo Testamento e é o primeiro profeta do Novo Testamento. É um divisor de águas. E a sua vida, a sua obra, o seu testemunho presencial no mundo é de uma contundência cortante, que nos atinge a todos. Agora, há alguns detalhes na vida de João que foram expressos no Evangelho de agorinha. O primeiro deles é que ele é um homem oriundo do deserto. Ele vem do deserto. E é claro, vindo de lá, ele traz consigo todos os valores próprios do deserto. E o deserto nos lembra, entre outras coisas, por exemplo, as nossas origens, os lugares de onde nós viemos. Também nos lembra a nossa originalidade. Coisas que, infelizmente, com o passar dos dias e dos tempos, foram ficando para trás. Foram mais ou menos se corrompendo com a chamada vida da cidade, os valores da dita civilização em que nós nos encontramos. Na verdade, como dizia alguém acertadamente, quase todos nós nascemos originais, mas com o passar do tempo nos tornamos cópias, infelizmente. Perdemos aquilo que é único de cada um, aquilo que nos caracteriza, que nos define, que nos determina e que nos traz à vida com um propósito específico. João Batista é esse homem que vem do deserto, mas não só. Além de vir do deserto, ele exerce a sua missão no deserto. Todo o seu poder é trabalhado lá. Agora, eu sempre me perguntei,
Se no deserto não há ninguém, o que é que João estava fazendo no deserto, pelo amor de Deus? A resposta é muito simples. Quando eu vou para o deserto, não havendo lá ninguém, existo eu, estou eu. Estava João Batista. João é aquele que diz para si próprio todas as coisas que mais tarde diz para os outros. Vive na sua própria pele tudo aquilo que deseja e anuncia para que os outros possam viver na deles. E essa é uma coerência muito profunda que se vê na vida de João de forma perfeita, muito clara e cristalina. É o homem do deserto. E eu lembro aqui que o deserto é o lugar em que não é possível esconder-nos da nossa própria verdade. E é esse o simbolismo maior dele, onde somos confrontados conosco, cada um consigo próprio, e sobretudo com aquelas regiões mais sombrias que fazem parte de nós. Nossos erros, nossos pecados, nossos malfeitos, coisas que nem sempre a gente assume como da gente, nem sempre a gente reconhece como nosso. O deserto nos faz confrontar com a realidade nua e crua que faz parte de nós. Não só aquelas que facilmente a gente assimila, aceita, acolhe, incorpora, porque são coisas boas, dignas de elogio, mas também aquelas que às vezes nos envergonham. E a gente, se pudesse dizer, afasta-te de mim, nós o diríamos. O deserto é isso. O deserto, no fundo, é uma proposta de autoconhecimento. Está aí uma palavra muito em voga, já há bastante tempo. Tudo na vida depende do autoconhecimento, do conhecimento que a gente tem da gente mesmo. Um conhecimento sem ilusões, sem fantasias, sem abstrações, sem ficções. Conhecer-nos tais e quais nós somos. Tem uma regra de São Bento que ele fez, endereçada aos seus monges, que diz assim: permanece em tua cela. A cela era aquele lugar próprio do monge no mosteiro. Era o seu quarto, era a sua habitação pessoal, era o seu espaço de oração, de meditação, de estudo e também de trabalho. Porque muito do trabalho manual que os monges faziam, ainda os fazem, eles o fazem na sua cela, reservadamente, em silêncio absoluto. E aí a regra de São Bento é: permanece em tua cela. Isso me faz lembrar um filósofo que 1400 anos depois, chamado Blaise Pascal, ele dizia assim: a causa de toda a miséria humana está no fato de ninguém mais suportar a si mesmo, em seu próprio quarto, em sua própria cela. A gente detesta a companhia da gente. E essa é uma grande verdade. Quando nós estamos sozinhos, por alguma razão, na nossa casa, a gente logo arranja um jeito de ligar o rádio, ligar a TV, um som relativamente alto, ainda que a gente não esteja ali para escutar nada. Mas nos dá a impressão de que tem mais gente em casa, que não estamos tão sozinhos assim. Não gostamos muito da nossa companhia. Ela nos perturba, porque ela nos obriga a olhar para nós. E às vezes a gente olha para a gente e não gosta do que vê. Essa é a grande verdade. Não suportamos estar na nossa própria cela, trancafiados ali, quando não existe mais nada nem ninguém, a não ser a nossa própria presença. Todo problema do mundo e toda miséria humana, dizia Pascal, talvez esteja aí. O fato é que hoje nós nos dispersamos com muita facilidade, uma facilidade tremenda. Basta ligar o celular, entrar numa rede social e começar a navegar. Dedinho para um lado, dedinho para o outro, para cima e para baixo. E aí se vão 2 horas, a gente nem percebe. Daqui a pouco, de novo, alguém nos chama e a gente escuta e responde, mas continua lá. É uma dispersão total a nossa vida. Se a gente não tiver cuidado, vai chegar no fim dos dias da gente, e isso chega muito rápido, e não fez outra coisa a não ser subir e baixar o dedinho no celular.
passeando por alguns lugares totalmente desnecessários, supérfluos e dispensáveis para a nossa realização pessoal. A possibilidade concreta de distração é uma coisa assombrosa. Então, assim, facilmente a gente se perde da gente, até porque autoconhecimento carece de serenidade, de calma, de tranquilidade, de reflexão, coisa que o mundo do celular, e quem diz celular diz todas as outras formas de distração próprias da sociedade atual, não nos é capaz de oferecer, em definitivo. Então, esse é um dado de fundamental importância. Então, logo se vê no Evangelho e na figura de João, que a liderança dele é uma liderança diferente, é uma liderança interior, é aquela que ele procura exercer dele para consigo próprio. É a única liderança que presta nesse mundo, é você dominar a você mesmo. Porque o verdadeiro líder é aquele que se domina minimamente. Pensamentos, sentimentos, vontades, caprichos, desejos, aptidões, paixões, tudo aquilo que vem de dentro para fora. A pergunta é, para mim e para vocês, em que medida nós nos dominamos minimamente? E essa resposta cada um é que tem que dar naturalmente. Isso me faz lembrar que Monsenhor Feitosa, que alguns conheceram, não Manuel Feitosa, que era pároco daqui, mas o tio dele, Monsenhor Antônio Feitosa, era sempre muito sério, aparentemente rígido, mas de uma inteligência, uma cultura sem igual. Ele era um autodidata. Tudo que ele aprendeu, e aprendeu muita coisa, para além do seminário e da formação que teve, foi sozinho. E dizem que ele sabia muitas línguas, que tinha aprendido sozinho, mas ele não gostava de que ninguém ficasse perguntando essas coisas para ele. Não gostava de ser sabatinado por ninguém. E um dia ele vinha saindo de uma reunião, era de uma celebração, e alguém o cumprimentou e tal, e disse, Monsenhor, eu fiquei sabendo que o senhor domina muitas línguas. Quantas línguas o senhor domina? Ele olhou para a pessoa e disse, estou procurando dominar pelo menos a minha. O líder é aquele que procura dominar pelo menos a si. A sua língua, a sua palavra, seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções e tudo aquilo que vem de si para fora. Depois, João Batista é aquele que nos ensina a preparar os caminhos do Senhor. E preparar esses caminhos aonde? Aí pelo mundo afora, pelas estradas da vida? Não, primeiramente preparar os caminhos do Senhor em nós próprios. Endireitar, para usar um vocabulário do Evangelho, os altos e baixos, a tortuosidade, as montanhas e colinas no nosso mundo interior. Para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro do Anselm Green, que inclusive, coincidentemente, é um monge beneditino, que é O Céu Começa em Você. Ele tem uns 40 livros escritos, talvez mais, mas esse é o principal, um dos primeiros. O céu começa em você. Isso me faz lembrar a história daquele eremita que estava no alto de uma montanha na Segunda Guerra Mundial, em posição de lótus, olhos fechados, mãos abertas, meditando, em silêncio, parado. Os soldados passaram fugindo dos inimigos e disseram, meu senhor, ei, levanta aí, porque os inimigos vêm aí atrás, o senhor pode morrer. Ele disse, eu estou aqui colocando ordem no mundo. E disseram, esse deve ser mais um louco da guerra que está por aí perdido, vamos embora. Quando voltaram para casa, ele estava lá ainda. E aí descobriram que o mundo que ele estava colocando ordem era o seu mundo interior. Não era o mundo lá fora. Nós dominamos muito pouco o mundo lá fora. E o pior é que às vezes a gente quer fazer o caminho inverso, quer começar a mexer no que está lá fora, a controlar, a dominar, a mudar, a alterar, quando a gente não consegue nem olhar para a gente e fazer o mínimo trabalho dentro desse universo que somos nós. Tem um sonho de Davi, dizem as Sagradas Escrituras, sobretudo
os escritos apócrifos, que não estão aí nos livros canônicos, que Davi teve um grande sonho. Ele sonhou com Deus dizendo: eu quero que você mude o mundo, porque Davi era um abençoado, era um ungido. E aí ele acordou com aquilo tão claro na cabeça dele, o pedido de Deus: eu vou começar amanhã mesmo. Quando ele acorda, ele pega o mapa mundi, olha para o mapa e diz: vixe, mas o mundo é grande demais. E eu vou começar por onde, pelo amor de Deus? Ele não sabia o que fazer. Bom, vou começar pelo meu país. Aí olhou o mapa do país dele. Agora no meu país eu conheço, a gente fala a mesma língua, é um povo meu e tal. Não, mas meu país é enorme. Tem um monte de gente aqui de outros países, as culturas estão todas misturadas. Vou começar pela minha cidade. A minha cidade é grande, mas é minha. Eu nasci aqui, me criei também. Aí ele percebeu que a cidade tinha crescido tanto, tinha uns bairros novos, de gente diferente, estranha, que ele nunca mandou por lá. Vou começar pelo meu bairro. Não dava. Vou começar por a minha rua dá certo. Ele percebeu que ele só usava um lado da rua, ele nunca andou pelo outro lado da rua. Tinha casas que ele não sabia quem era que morava lá. Eu vou começar por minha casa. Aqui em casa são 5 pessoas. Aí eu vou conseguir mudar esse mundo aqui de casa. Aí ele percebeu que cada um estava no seu universo. Ninguém pensava do mesmo jeito. Cada um estava no seu quarto. Se fosse nossos tempos, cada um estava com o seu celular e na sua rede social preferida. E ele chegou à única possibilidade: vou mudar a mim mesmo, começar por mim. E ele mudou, começou essa empreitada. E logo, logo ele percebeu que quando ele mudou a si próprio, a casa dele estava diferente. A rua dele não era a mesma. O bairro tinha outra feição. O país era novo. O mundo era outro. A única possibilidade que a gente tem de mudar o mundo é mudando a gente mesmo. E é impressionante que se eu sou uma pessoa transformada, onde quer que eu chegue, chegou uma pessoa transformada. Se eu sou uma pessoa de paz, onde quer que eu chegue, chegou a paz, ainda que as pessoas estejam inicialmente em discórdia. Se eu sou alguém feliz e alegre, chega em qualquer lugar, chegou a felicidade e a alegria. Mais tarde ou mais cedo, eu vou ser capaz de contagiar favoravelmente tudo aquilo que está ao meu derredor. E esse é um dado que a gente só sabe experimentando. Faça e vai ver os resultados. E não agora percamos tempo querendo mudar as pessoas, porque achamos que aquela não está certa, aquele outro não está falando direito, aquela outra está pensando de forma equivocada, vou falar com elas. Não vai conseguir. Mudemos a nós próprios. Sejamos uma referência boa para os outros e quem sabe a nossa mudança seja estimulante para que nas outras pessoas ela também aconteça. Depois, João é um homem solitário. Aprendeu a viver sozinho, porque o deserto é lugar de ninguém, é do lugar dele mesmo. E a solidão, que muita gente procura hoje chamar de solitude, que é a solidão favorável, positiva, mas vamos conservar a solidão, que é o nome que a gente conhece desde sempre. A solidão é uma condição sine qua non para se viver com os outros. É uma condição indispensável para a gente conviver. Quem é capaz de viver sozinho e bem, passar nessa prova dos 9, nesse teste da solidão, do confronto consigo mesmo, da convivência, dessas bodas internas que é chamada a fazer, facilmente vai interagir com quem quer que seja, no nível pequeno, no nível mais íntimo, mas também no nível maior, no nível de comunidade, no nível de mundo. João é alguém que nos dá a lição da solidão. Ele vive essa solidão na sua dimensão positiva, de alguém que tem personalidade própria, de alguém que se sabe, se conhece, se tem, e que não se deixa levar pela onda. Não é um Maria vai com as outras, não é um rebanho qualquer. É alguém que sabe onde quer chegar. Então essa solidão, ela é consequência do compromisso com os valores da vida nos quais ele acredita, que não tem que coincidir com os valores que o outro vizinho também acredita. Solidão não é ausência de interlocutores.
mas é a mudança de interlocução. Ao invés de falar sempre com as pessoas que eu estou ali convivendo com elas o tempo inteiro, eu decidi conversar comigo antes, falar comigo. Depois é que eu vou ser capaz de conversar com quem está à minha frente. E é por isso que a gente nunca deve deixar de aproveitar os momentos e as oportunidades para ficar sozinho de vez em quando, ainda que isso seja difícil para nós. Um dia eu encontrei com um casal, celebrei em Portugal umas bodas de ouro. E quando estava preparando as bodas, eu conversei com os dois, e eles diziam assim, de forma muito entusiasmada, como se fosse uma grande coisa, uma vantagem. Padre, olhe, nós estamos completando 50 anos de casado, nunca passamos um dia afastados um do outro. E eu pensava comigo, que pena. Que pena. Porque no dia em que a vida afastar os dois, vai ser um Deus nos acuda para quem ficar. Talvez ele sucumba numa depressão que não tem tamanho e não se levante mais nunca. Porque fez com que a sua vida ilusoriamente dependesse em tudo e por tudo da presença de alguém. Tiveram a sorte de compartilharem isso por 50 anos. Muita gente não compartilha nem por 3 ou 4. Logo, logo, é desprendido do seu bem-amado, ou da sua bem-amada. Então é muito importante que a gente não perca a chance que a vida de vez em quando nos dá de ficar separados, de sentir saudade, sentir falta, mas sobretudo de dizer, eu sozinho nessa casa, como é que eu vou me virar? O que é que eu posso fazer para não deixar de estar assiadozinho, de vestir a roupa certa, de comer a comida, de me alimentar bem, ainda que minha mulher não esteja nesses próximos 3 ou 4 dias? Como é que eu posso viver a minha vida sozinho sem me deixar afetar pelas mazelas dessa solidão? Quando a gente começa a responder essa pergunta, algo de bom começa a acontecer em nós. E João nos ajuda nesse sentido. Lembro-me de Nelson Mandela, que passou 27 anos da sua vida preso, ou seja, sozinho. Ele disse que nunca esteve sozinho, nunca se sentiu só. Porque, na verdade, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. A gente pode encontrar muita gente livre por trás das grades e muita gente presa, andando rua acima, rua abaixo, sem saber para onde vai, mas está numa prisão infernal. É muito importante que a gente se lembre disso. Miguel Arraes passou 1 ano preso ali em Fernando Noronha, na época da ditadura militar. E aí, quando ele saiu da prisão, assim, meio tranquilo, calmo, um repórter foi lá perguntar, e aí, como é que foi a experiência? Ele disse, foi boa, foi muito boa. Eu até diria que aconselharia que todo político passasse 1 ano preso. Muito engraçado isso, mas também de uma capacidade grande de nos instruir, experimentar, tirar proveito, desfrutar dos nossos momentos de solidão. Sejam aqueles que nós escolhemos para nós, sejam aqueles que a vida arbitra e nos faz engolir por fim da força. Transformemos, transmutemos, provoquemos essa grande alquimia em transformar palha em ouro, porque toda palha reluz de alguma maneira. E, por último, João era um homem simples. O texto diz que ele se veste de pele de camelo e se alimenta de gafanhotos e mel do campo. Eu espero que os gafanhotos daquele tempo não sejam como os nossos, né? Que é meio complicado comer aquilo. Mas ele se vestia e se alimentava assim. Por quê? É uma forma de dizer que João era um homem que confundia no seu estilo de vida simples os planos econômicos e os ideais de consumo da sociedade estabelecida do seu tempo. E também do nosso tempo, onde vive um consumismo desenfreado, totalmente descontrolado. Ele nos mostra que precisamos de muito pouco para viver. Muito pouco. Já temos até demais.
Para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro chamado Simplicidade Voluntária, que é maravilhoso nesse sentido. E ele é a expressão de um movimento que está aí nos 4 cantos do mundo, para que as pessoas que têm uma vida complicada aprendam a simplificá-la cada vez mais o tempo todo. Nesse sentido, e aqui estou terminando, a simplicidade voluntária, também chamada da ética do necessário, é esse movimento de retorno ao simples. Retorno àquela vida que nós tínhamos lá no passado, onde éramos muito felizes e não sabíamos. Hoje a gente está numa vida que tem tudo para ser feliz e não é. E sabe por quê? Não é. É esse retorno à simplicidade de outrora. Mais uma vez, nós temos aqui esse estilo de vida que é mais consciente, mais atento, mais enxuto, sobretudo descomplicada. Cada pessoa, cada um de nós deve procurar descobrir em que aspectos a sua vida é desnecessariamente complicada e descomplicá-la exatamente nesse aspecto. Isso varia de pessoa para pessoa. Não se trata da gente voltar ao passado, a uma vida bucólica, aquela vida do campo, da fazenda, da roça, das pequenas cidades onde nascemos e de onde viemos. Não. Trata-se, na verdade, da gente imprimir simplicidade ao máximo, onde quer que nós estejamos, aqui e agora, na complexidade que a vida nos apresenta. Também não se trata da gente optar por uma vida de pobreza ou de privações. Simplicidade não é pobreza, totalmente diferente. Isso não é bom para ninguém, ninguém quer ser pobre. Na verdade, a pobreza é involuntária, ela é debilitante, ao passo que a simplicidade é voluntária, é consciente, é intencional, é produtiva, é enriquecedora. Ela nos livra do maior dos perigos, que é o perigo do supérfluo, e nos põe em contato com o maior dos tesouros, que é o tesouro do essencial, o melhor da vida. E João Batista seja para nós um chamamento de atenção, um puxavanco de orelhas, para que cada um, a partir daquilo que ele disse, pregou e viveu, possa inspirar-se para viver também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.